o assassinato do Davi Schmidt Prado. Esse rapaz foi aquele que foi atacado lá, tá vendo? Esse moço de branco aí, ó. Ele foi atacado numa academia ali na Faria Lima, esfaqueado por um indivíduo que ele teve relacionamento com a mulher do cara. Eles estavam meio que separados, a mulher disse que eles não voltaram, inclusive, depois daquela confusão, daquela separação. Estão apartados, ela prestou um depoimento na delegacia e o doutor Magno fez a conclusão desse inquérito policial. Aquilo que eu expliquei no dia, como tem réu preso, como o cara, o autor do assassinato, foi preso por um policial militar que estava de folga na academia e que estava fazendo exercícios lá e já meteu a máquina na cara dele e rendeu o cara, dominou o cara e segurou ele lá. Pois bem, o assassino preso, você tem um prazo menor para poder concluir o inquérito. Ao invés dos 30 dias, que é o prazo com o réu solto, você passa a ter 10 dias. E o doutor Magno agora concluiu esse procedimento todo, já está encaminhando, inclusive, para o Ministério Público. A Daniela Calçavara, que está comigo, para me dar informações mais detalhadas a respeito. O prazo em que o delegado fez a conclusão deste inquérito é o prazo que estava estipulado pela legislação, não é, Dani? Boa tarde. Oi, Camargo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Sim, fez ali no limite desse prazo, que como você bem explicou, é de 10 dias por conta de ter ali essa pessoa presa, né? O Lucas Van Cler, ele está preso, foi preso em flagrante. Essa prisão depois foi convertida para uma prisão preventiva, que é quando não se tem um prazo ali, né? Para ele ser solto ou ficar, então, continuar detido. O que aconteceu? O delegado emitiu uma nota, então, né, através da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil emitiu uma nota já no finalzinho da manhã de hoje para informar que concluiu esse inquérito. De fato, o Lucas, ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Ele não detalhou ali na nota quais seriam as qualificadoras, mas no decorrer dessa investigação, desse inquérito, ele citou ali o meio cruel, né, por conta de serem as facadas, também uma forma que impossibilitou a defesa da vítima. Esse inquérito foi concluído, agora é enviado ao Ministério Público, que deve oferecer denúncia, né? Porque tem um conjunto probatório, são muitas provas muito robustas, né? Você tem ali a prisão em flagrante, tem as testemunhas, que já muitas testemunhas foram ouvidas, tem as câmeras de segurança dessa academia que mostram toda essa sequência, né? O Lucas ali, premeditado, de acordo com a polícia, esperando a saída do Davi, esse ataque todo, né? Ele pulando ali de volta para dentro, para o interior dessa academia para continuar ainda os ataques. Então, tudo isso está no conjunto de provas que foi anexado a esse inquérito concluído. Mas as diligências da Polícia Civil ainda continuam a pedido justamente do Ministério Público. Então, outras testemunhas ainda devem ser ouvidas. O que a polícia precisa agora? A sequência integral das câmeras de segurança, né? Porque o que a gente tem, então assim, é uma câmera do estacionamento, uma câmera, né? Então a polícia quer saber se isso está inteiro, de forma integral, se não teve nenhum tipo de corte, que isso também vai ser juntado ao processo, porque o Ministério Público já pede essas provas para uma futura ação penal, né? Então já fica ali um conjunto de provas ainda mais fortalecido, né? Ainda mais completo. Então essas diligências continuam. Agora o inquérito realmente foi concluído dentro do prazo e ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Camargo. Houve, né, por parte da advogada de defesa do autor do crime, a fala dela, inclusive numa entrevista aqui pra gente, dizendo que ela não admite estas imagens aqui, que essas imagens aqui não poderiam ser usadas e divulgadas do jeito que essas imagens foram, né? Eu discordo dela. Por quê? Porque imagem, amigo, imagem é diferente. Se eu quiser, eu chego aqui e conto uma história para você. Aí, quem conta um conto, aumenta um ponto. Você já ouviu falar disso, né? Então, você não sabe nunca o que é real, o que é verdadeiro. Agora, cara, quando você olha isso, a primeira facada, corre atrás do rapaz. Tem como falar que isso aqui foi diferente? Tem como falar que não foi assim que aconteceu? Aí o rapaz corre, o outro escorrega, ele escorrega também. Aí chegando na porta da academia, ó, outra facada lá. Aí a vítima cai e corre para dentro da academia. Aí na sequência, outra facada. E lá dentro da academia ainda teve mais facada. Então isso aqui, cara, é prova irrefutável. Agora, o que precisa? Para que o conjunto probatório
para que as provas todas reunidas no inquérito policial sejam realmente tidas como válidas, é necessário, e você vê o que foi dito aqui é uma realidade, né? Nós temos câmeras em pontos diferentes, e aí você junta essas imagens, você vê a sequência que aconteceu. Mas o que os advogados podem questionar, e já é isto que o delegado está prevendo, né? Que lá na frente pode haver um questionamento. Então o delegado tem que fazer o quê? Tem que anteceder a tudo isso e pegar um perito, para o perito falar assim, não, essa sequência de imagens aqui realmente foi a sequência que aconteceu. A gente vê certinho como foi, né? Não tem montagem, não tem, né? A hora que corta de uma câmera para outra, você já vê a sequência do cara passando, do cara dando facada, do cara correndo atrás, aí entrando no estabelecimento também, né, amigo? Então, é praticamente impossível de se tentar, sei lá, anular uma prova dessas. Porém, a perícia, ela é quem vai determinar que as imagens são reais, que as imagens são verdadeiras. É preciso um perito para poder mostrar isso, para poder assinar essa documentação. E o delegado agora, com o iniciamento do inquérito deste rapaz, o que é que faz? Ele encaminha para o Ministério Público que já tem conhecimento do que aconteceu, vai analisar todas essas provas juntadas. Por que eu falo que ele já tem? Porque o rapaz passou por uma audiência de custódia. Eu mostrei para você outro dia aqui o autor do crime, a advogada dele aqui, o promotor aqui em cima e o juiz aqui em cima. Você lembra disso? Acho que eu tenho essas imagens aí, não tem? Não tem as imagens aí? Da audiência de custódia do autor? Pega para mim aí, por favor. Eu mostrei isso para... Aqui, ó, isso aqui, ó. Esse cara aqui é o doutor Leandro Antunes. Esse aqui é o juiz que está presidindo o feito, ou pelo menos estava no plantão, né? Não sei se vai ficar nas mãos dele o procedimento depois. Quero eu acreditar que deva ir para a primeira vara, no tribunal do júri, né? A primeira vara criminal, para quem não sabe, para quem não tem conhecimento, aí você tem primeira, segunda, terceira, quarta vara criminal, né? Tratam de assuntos de roubos, de não sei o quê, mas a primeira vara criminal é de crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. E aqui nós não estamos tratando de outra coisa, um crime doloso, um crime premeditado, pelo que o delegado concluiu no inquérito dele. Então, o que ele faz? Ele manda esse procedimento para o promotor vai pegar essas provas todas e mandar de novo para o juiz e falar para o juiz, ó, doutor, lembra aquele caso lá que nós estávamos falando, que nós fizemos audiência de custódia com o autor do crime? Pois bem, agora tem as provas aqui, as imagens estão aqui, papapá, o trabalho da polícia está aqui, ó. Eu, promotor de justiça, quero que o senhor pronuncie esse cara para ele ir para o tribunal do júri. Aí o juiz vai fazer o quê? Pega aquilo que o promotor mandou, olha e fala, não, o promotor tem razão, manda para o tribunal do júri. E pronto. Aí o que acontece? De indiciado em um inquérito policial, ele vira réu. São nomes técnicos, mas que mudam bastante a condição de prisão do indivíduo. Aí ele vira réu, e um réu preso, réu fechado atrás das grades. Esse ambiente que ele está aqui, ó, é lá no centro de triagens, viu? Ali onde era o 4º distrito antigamente, é onde ele está preso. Ele foi trazido para essa salinha aqui para ele ter essa audiência de custódia, para ele ficar na frente do promotor, do juiz, da sua advogada, através da câmera que está instalada lá. Hoje não tem mais esse negócio de catar o preso, escolta e não sei o quê para levar o preso lá no fórum. Hoje se faz tudo audiência de custódia e outros procedimentos diversos também desta forma, através de videoconferência. Vamos ver. Por enquanto que a gente sabe que pode ser que haja uma reversão, embora eu refute como praticamente improvável, mas a advogada está tentando a liberdade do seu cliente, né? É papel dela, está tentando soltá-lo, está tentando colocá-lo para fora das grades, dizendo ali que ele sustenta a família, que ele é casado, que ele tem filhos, que tem parentes, que tem a empresa dele, que não sei o quê, mas eu não sei se isso será suficiente, porque o promotor já disse na audiência de custódia, no clamor popular, a raiva que a população está, da bestialidade que esse crime foi praticado e dos motivos. Ó, o cara pegou a mulher do outro, ele estava separado dela, vai lá e mata o cara? Como assim? Ah, matei por amor. Não foi por amor, não. Você matou de ódio, matou de dor de corno, de chifre. Foi isso que aconteceu. Não foi por outra coisa, não. Então, mas nós temos que esperar, né? Temos que esperar para ver o que a advogada vai conseguir. Por enquanto, autor